Boa tarde, gente. Eu quero aqui deixar um testemunho, uma fala minha simples, mas para você ver como é o mundo das trevas, você que não conhece, né? E se chegue a Jesus. No ano de 1989, eu tinha conhecido um rapaz e a gente foi morar junto e eu tive uma filha. E essa minha filha, na época, estava com 1 ano. E uns 4 anos, 5 anos atrás, meu irmão e minha irmã, meu irmão Antônio e a minha irmã Rita, tinham aceitado Jesus, eles eram evangélicos. E o meu irmão sempre falava da Bíblia para mim, testificava, ele ia na igreja, se acontecia alguma coisa assim sobrenatural, ele me chamava para contar e falava. A Rita também, minha irmã dava sempre muito testemunho. E, enfim, eu fui conhecendo aos poucos, mas eu não queria saber de Jesus. Então, aos 18 anos eu engravidei. Quando foi com 19 eu tive a criança. E num certo dia eu estava na minha casa e estava assistindo a novela. Eu tinha assistido algumas novelas e a menina estava dormindo e a novela das 8 terminou e entrou o programa eleitoral. E aí, quando entrou aquele programa eleitoral, eu não era chegada a muita política, aí eu falei assim, eu pensei comigo, né? Eu não vou assistir, eu vou ficar aqui até terminar para me assistir a novela. Mas eu fiquei ali, né? Eu não fiquei olhando para a televisão. Então, o que eu fiz? Eu me deitei assim, cabeça no travesseiro e fiz isso. Quando eu fiz isso, mas eu estava acordada porque eu estava vendo tudo que estava acontecendo, de repente veio uma força que eu não poderia me mexer, eu não podia falar ali, eu não podia fazer nada. Isso apresentou-se 2 entidades, né? Demônios. E no meio, ele sentado de perna cruzada, um de frente para o outro, e no meio um aguidar, ou seja, um prato de barro, com um bife muito bem temperado, e eles cantavam e faziam cruzo em cima daquele bife, e cada um cantou a música deles, que é conhecida no centro, né? No centro de né? Né? Vocês entendem. Não vou falar o nome aqui para depois não ter restrição e dizer que é perseguição religiosa. E aí, o que aconteceu? Aqueles demônios cantavam, cada um cantou sua música, fazia o cruz, olhava, quando terminaram, olharam para mim, deram gargalhada. E tum, sumiu. Deu aquele papo que sumiu. Daqui a pouco, tum, apareceu outro. Era assim, na forma bem grande, todo de preto, na forma de um homem. A boca dele tinha dente como se fosse tudo de ouro, que quando ele dava gargalhada, clareava dentro. Ele estava todo de preto, calça preta, bota preta, camisa preta, tudo todo de preto. Um chapéu grande, preto, e nas costas tinha uma capa com um tridente vermelho. E aquela entidade começou a falar comigo, e porque naquela época, eu estava no impasse, eu queria levar minha filha para apresentar na igreja evangélica, e o pai dela queria que fosse noutra igreja, né? Na igreja da mãe dele, que era a igreja K, né? Vocês entendem. Aí, ele se apresentou-se para mim e começou a falar comigo, dizendo que não era para me levar para apresentar a minha filha na igreja católica, na igreja de crente. Não era para me fazer, que era para levar para outra igreja que o meu marido queria. E eu disse que não, que isso eu falo, era espiritual, eu não podia me mexer o corpo falar, mas eu podia falar espiritualmente. E eu dizia que não, que eu ia apresentar, sim, na igreja evangélica. Ele disse que se tu fizer isso, tu vai ver o que eu vou fazer contigo. Eu vou acabar contigo. Gente, ele foi falando, aí ele jogou a capa assim para um lado e disse, olha o que eu vou fazer com o teu marido. Aí eu vi o pai da minha filha bebendo, se prostituindo com todo tipo de prostituição. Olha, virando a lata. Uma vida horrível. Aí tá.
E ele disse, e depois é tu. Aí jogou a capa pro outro lado e me mostrou também, eu fazendo aquelas mesmas coisas. Só que para honra e glória no nome do Senhor Jesus, até hoje não. Deus tem me segurado. Mas o que foi que aconteceu? Enfim, ali naquele exato momento. Aí eu vi a minha vizinha, que era bem parede minha, chegar. O nome dela era Mazé. Chegar com o marido dela, conversando, que sempre conversava assim bem alto. E eu queria gritar por ela, mas eu não conseguia. O meu corpo, a minha boca, o meu corpo não conseguia se mover, não conseguia falar. E ele falando que ia acabar comigo, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Se eu não era para me levar para a igreja, então, enfim. Quando eu comecei, eu me lembro da minha irmã, que a minha irmã sempre dizia, quando o inimigo, se um dia você vê o inimigo, não tenha medo dele. Clame por Deus. Bote sua fé em Deus e clame por ele. Gente, e eu não sei o que foi que aconteceu comigo naquela hora. É assim, uma coisa que eu não sei explicar. Eu me lembrei de um hino. O hino que é na harpa é o hino 60. E o hino 60 diz assim: vinde, cantai, entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Gente, eu não sei explicar. Quando eu me lembrei desse hino, e eu ouvi aquele hino, mas assim, eu não sabia a letra dele todo assim. Naquele momento, aquela letra daquele hino veio na minha mente completinha. E eu comecei a cantar aquele hino. E quando eu comecei a cantar aquele hino, ele começou a gritar. E ele pegava a capa dele, jogava assim, e dizia, ah! Como se estivesse queimando. E eu cantando, e quanto mais eu cantava, mais forte, mais ele gritava como se ele estivesse se queimando. Quando terminei de cantar aquele hino, o hino 60 da harpa cristã, aí eu pensei, eu me liguei com Deus e disse, meu Deus, eu olhei para cima e não vi o teto da minha casa, eu via só o céu estrelado. Eu comecei a gritar, a pensar no meu pensamento e dizer para Deus, meu Deus, Jesus, o que eu faço? O que eu faço? Ele não sai, tira ele de perto de mim. Tirar ele de perto de mim. E a Mazé lá conversando, isso já era, gente, 00:30. Aí, eu querendo gritar pela Mazé, mas eu não podia falar, eu não podia me mover. E ele falou assim, se tu não fizer o que eu tô te dizendo, eu vou perseguir a tua filha. Aí ele só olhou. Quando ele olhou para a menina, gente, a menina deu um grito como se alguém tivesse dado um beliscão. E na mesma hora ela fez xixi. E cadê que eu podia socorrer a menina, porque eu não podia me mexer? E a menina chorando, e eu querendo levantar dali, não podia, gente. Gente do céu, aí eu comecei a clamar por Deus, comecei a clamar por Jesus. Jesus, me ajuda! Jesus, me ajuda! E aí eu ouvi uma voz, como disse, desapareceu o teto, eu vi só as nuvens, aquela voz bradou na terra. Bradou e falou aquela voz linda, maravilhosa, gente, que eu não sei explicar. Falou assim para mim. Eu olhei para cima, quando eu olhei para cima, caiu um raio de luz. Primeiro caiu um raio de luz. Esse raio de luz que veio lá do céu, caiu em cima de mim, tinha uma chuva assim, gente, chovia água assim, tipo, como se fosse uma farinha de ouro, era um negócio brilhante, não sei dizer para vocês. Era uma luz com umas coisas caindo assim em cima de mim, como se fosse assim uma farofa assim de ouro, não sei, aquele negócio brilhando. Caiu aquele raio de luz sobre mim, e eu olhando para o céu me ajuda, me ajuda. E aquela voz bradou no céu, e eu vi descendo uma bíblia da capa preta, e aquela voz bradou e disse assim, o que eu faço, Senhor, o que eu faço? E a voz bradou, gente, é uma voz maravilhosa, assim na terra, falou assim para mim, apara e mostra para ele. E a Bíblia veio descendo que nem uma pena, vem descendo bem devagarinho, veio descendo, e eu coloquei as mãos assim, para parar as duas mãos, e ela caiu aberta, eu não sei onde, porque eu não olhei, eu estava muito nervosa. E quando eu peguei aquela Bíblia e falei, e ele falando que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, me ameaçando, ia acabar comigo, que ia destruir a minha vida.
Quando eu peguei a Bíblia na mão, eu não olhei onde estava aberta. Mas eu falei para ele, eu disse, Senhor, o que eu faço? Ele disse, mostra para ele. Aí eu peguei, eu falei assim, olha aqui, ó. Aí quando ele olhou para a Bíblia, gente do céu, ele fez assim, ó. Quando eu disse, olha aqui, ele fez, que ele olhou para a Bíblia assim, ele fez, se cobriu assim, com a capa, e deu aquele estrondo, e sumiu assim, e foi como se ele estivesse dentro de uma mata, aquela quebradeira dentro da mata. E ele foi aquela quebradeira, eu só escutava, eu não via a mata, eu só escutava o barulho, como se fosse dentro de uma mata. E ele, aquela quebradeira dentro da mata, e ele gritou assim, a voz dele ficou no eco, ecoou assim, e ele falou assim, eu vou, mas eu volto. Aí, gente, eu não sei por que eu disse aquilo. Mas eu falei para ele assim, volta, porque quando tu voltar, eu estarei preparada. Gente, e ele voltou. Vocês não têm noção do que eu passei nessa vida. Mas até aqui o Senhor me sustentou. Mas isso fica para o outro testemunho. E se você gostou desse testemunho... Gente, deixa eu terminar aqui mais uma coisa. Depois disso, 6 meses eu aceitei Jesus. Contei para minha irmã. As irmãs vieram na minha casa fazer uma visita e eu contei. E eu aceitei Jesus. E depois que eu aceitei Jesus, eu passei 6 meses, que o pai da minha menina não era crente, não queria que eu fosse ser crente. E eu acabei me afastando, mas fiz um voto de Jesus salvasse ele, eu voltava. Aí, passou-se mais 6 meses, ele aceitou Jesus, e ele voltou, ele aceitou Jesus, eu voltei, ele com 10 dias tinha aceitado Jesus, foi batizado com o Espírito Santo, e eu com 1 mês que tinha voltado, fui batizado com o Espírito Santo, que é outro testemunho, como Jesus me batizou com o Espírito Santo. Então eu quero deixar para você, em qualquer ocasião da sua vida, lembre que tem um Deus, Jesus Cristo, que está acima de tudo e de todos. E só Ele pode te dar vitória. Amém? Se você gostou desse filme, me siga e compartilhe, para que sirva para outras pessoas.